E aí, galerinha dos sextos 1 e 2 da Escola Sêneco Teles, semana 3, PET 4, mês de setembro, passando bem rapidinho. Na verdade, antes de nós irmos para a nossa teleaula, para as nossas orientações, gostaria de dar 2 recadinhos para vocês. O primeiro, que vocês se inscrevam no meu canal, Anderson Bapetista, no YouTube, por onde vocês estão podendo assistir essa teleaula. Dê aquele like gostoso e clica lá no sininho para receberem as notificações quando cair, quando pingar os vídeos, as teleaulas inéditas toda semana. Então não esqueçam, tá? Isso é importante. Segundo recadinho, lembrando que as nossas teleaulas, elas não têm como objetivo dar a resposta pronta e acabada para os alunos. O nosso objetivo é comentar sobre a matéria e orientar qual o caminho mais fácil, qual o caminho menos complicado, digamos assim, para se chegar a uma resposta. Mas quem vai ler, quem vai fazer a pesquisa, quem vai correr atrás da resposta verdadeiramente serão vocês, tá? Vocês, alunos que estão me assistindo. Então, se você quer desenvolver a sua capacidade intelectual, o seu aprendizado, a sua capacidade de aprender, a sua inteligência, siga o meu canal. Agora, se você quer tudo mastigadinho, prontinho, virar filhotinho de mamãe passarinho, onde a mamãe mastiga tudo isso aí, põe na boquinha do filhotinho lá para engolir, vocês acham um monte de vídeos no YouTube respondendo com as respostas todas prontas e acabadas. Mas é isso que você quer? Atrofiar o seu cérebro no momento que ele mais deve estar sendo exercitado? Então, fique bem claro isso. O nosso canal não é um canal de respostas, é um canal de orientação. Nós falamos sobre o assunto, sobre a temática, claro que de uma forma um pouco mais resumida, mais simplificada, para que os vídeos não fiquem longos, mas na hora das atividades em si, das perguntas em si, nós damos um caminho, damos uma orientação. Mas o mais importante é você que tem que fazer. Combinado? Muito bem. Então vamos ao tema da aula dessa semana. Essa semana o PET está trazendo como tema a Grécia Antiga. A Grécia, meus amigos, foi das civilizações dos povos antigos a que mais contribuiu para o desenvolvimento científico, para o conhecimento científico humano. Era uma Grécia, os gregos se preocupavam muito em entender como é que funcionava o ser humano, a cabeça do ser humano, a natureza. Eles, de todos os povos da Terra, da antiguidade, que viveram 1000, 2000 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo, todos esses povos deram a sua contribuição, tiveram seus gênios que ajudaram a descobrir ou a inventar algo que até hoje nos é útil, mas nada se compara ao conhecimento, ao desejo dos gregos pelo saber. Tanto que os grandes imperadores, os grandes príncipes da época, quando estavam na fase de estudo, eles iam estudar aonde? Eles iam estudar na Grécia, porque os professores gregos, as escolas gregas, eram consideradas as que haviam de melhores no mundo. Só que a Grécia Antiga, ela tinha um detalhe. Embora eles tinham esse perfil de gostar do conhecimento, os gregos, eles não tinham uma unidade política. O que é isso, professor? Não havia, como por exemplo havia no Egito, uma figura política, um faraó, no caso do Egito, que mandasse em todas as cidades, que todas as cidades obedecessem as mesmas regras, as mesmas decisões. Isso não existia na Grécia Antiga.
As cidades gregas, elas foram sendo construídas por toda a região do Mediterrâneo, na parte europeia quanto na parte asiática e no norte da África. Então nós temos a cultura grega espalhada por todos os cantos do mundo naquela época. O que fazia que você identificava que aquelas pessoas que viviam naquela cidade eram gregos? Era o fato deles falarem a mesma língua, cultuarem os mesmos deuses, terem os mesmos hábitos alimentares. Alguma coisinha ou outra é que diferenciava os hábitos de uma cidade para outra, como por exemplo, peguemos as duas maiores e mais famosas cidades da Grécia Antiga, Atenas e Esparta. Atenas era o centro do saber. Esparta já era uma cidade mais rural, né? Uma comunidade mais rural, onde a parte urbana era menor, a maioria da população se concentrava na parte rural, e era uma cidade que vivia da guerra, era uma cidade de guerreiros, que gostava de impor o seu domínio sobre outras cidades gregas. Então existiam assim, alguns perfis muito particulares de cada cidade, mas no geral eles seguiam a mesma cultura. Eles seguiam os mesmos costumes, eles se identificavam pela maneira de falar, de pensar e das crenças que eles tinham, certo? Mas não havia essa figura política central que mandava em todas, que punha a ordem ali na casa. Cada cidade tinha sua própria forma de governo, cada cidade tinha suas próprias leis, era cada um por si e Deus para todo mundo, como se diz no popular, certo? Então ele começa aqui na atividade, na página 67 tem um texto, que continua também na página 68, que fala um pouco mais sobre a origem da Grécia Antiga. Tá? Essa Grécia que começou com núcleos de famílias que foram se expandindo, dando origem a vilas, mais tarde às grandes cidades gregas. Haviam grandes cidades, como Atenas, Esparta, e haviam cidades pequenas, como é assim até hoje no mundo moderno. Nós temos grandes megalópolis, como São Paulo, Nova York, Tóquio, a cidade do México, e temos cidadezinhas pequenininhas, né? Santa Rita, Sapucaí, onde eu moro, Cachoeira de Minas, e por aí vai. Ainda na página 68, ele traz algumas informações interessantes que falam sobre esse início da Grécia, os chamados genos. O que eram os genos? Eram aquele grupos de famílias com bastante gente morando no mesmo local. Então tinha o avô, tinha a avó, o pai, a mãe, os filhos, os netos, os tios, as tias, os primos, todo mundo morando ali, formando um grande núcleo, uma grande família. Desses genos foram se dando origem às vilas e cidades, certo? Então, quando a Grécia ainda era formada por esses grandes núcleos familiares, era uma Grécia muito assim igualitária, socialmente falando. Era uma Grécia onde ali não tinha nem o mais rico nem o mais pobre. Tudo que era produzido pelos membros daquela grande família, que eles chamavam de genos, era dividido por todos de forma igualitária. O problema vai ser que, a partir de um determinado momento, alguns membros familiares mais ambiciosos, mais gananciosos, vão se achar no direito de se apossarem da maior parte das terras, das produções agrícolas, e, consequentemente, isso vai acabar levando a brigas, a rixas. Por isso que muitos desses genos vão se dissolver, vão se separar, e os membros que abandonam aquela comunidade vão morar em outro lugar distante e ali formar a sua comunidade. Por isso que se você olhar a história da Grécia Antiga com muitos detalhes, você vai perceber que foram construídas milhares de cidades gregas
na região onde hoje é a Grécia, onde hoje atualmente é o território grego, em outras partes da Europa, da Ásia e do norte da África. E aí vem a primeira pergunta, que diz o seguinte: pesquise na internet ou no seu livro didático, se você tiver, o significado dos termos. Então, é pegar lá um dicionário, se você tiver, ou na própria um dicionário online, e dizer o que é democracia, o que é política, o que é aristocracia e o que é diáspora. Então, um trabalho de pesquisa. O senhor não vai falar, professor, o que é? Não. O objetivo aqui é você ir atrás da informação. E aqui é uma atividade de pesquisa. Se você estivesse lá na escola presencialmente, eu ia mandar buscar o dicionário para você olhar o significado dessas palavras. Ou se você tivesse, nós estivéssemos, por exemplo, fazendo essa atividade na biblioteca ou em alguma outra área da escola, poderia até autorizar que vocês fizessem a pesquisa pelo próprio celular. Mas então é um trabalho de pesquisa, muito fácil, né? É trabalhinho de, se eu tivesse na escola, eu tinha que olhar um dicionário para descobrir o significado das palavras. É isso que ele está pedindo. A atividade 2 pede para explicar a diferença entre os gêneros e os demos. Isso vocês vão achar nesse texto que está entre as páginas 67 e 68. Está até grifado lá, tem a palavrinha genus e a palavrinha demos, está em negrito, justamente para chamar a atenção, e ali você encontra a diferença. O que era um gênero e o que era um demo. Você não vai falar, professor? Não, é só ler o textinho. Eu quero que você leia, eu quero que você desenvolva a sua habilidade de leitura, de pesquisa, de ir em busca de informação. E a terceira pergunta, a terceira atividade, tem um texto. Aqui ele é um pouquinho mais complexo, ele é um pouquinho mais delicado. Por quê? Ele fala do conceito de história antiga, de mundo antigo. Que vocês sabem, nós já aprendemos lá no comecinho do ano, quando ainda nós estávamos tendo aulas presenciais, que a história, para fins didáticos, ou seja, para facilitar o estudo dela dentro da escola, os historiadores dividiram ela em duas grandes partes: pré-história e história propriamente dita. E a história propriamente dita começa a partir do momento que o homem, que as comunidades começam a desenvolver uma forma de escrita. Essa fase que a gente chama de história mesmo, né? História de civilização mesmo, ela tem 4 partes: a história antiga, a história média, a história moderna e a história contemporânea, certo? Então aqui ele comenta isso. Ele fala nesse textinho que está na página 69, justamente sobre essa questão da história antiga. Será que a história antiga só existiu na Europa? Por que a gente não estuda história antiga aqui no Brasil? A história antiga do Brasil. Por que a gente estuda história antiga só lá? Grécia, Roma, Egito, Babilônia, Índia, Pérsia, que foram temas de aulas passadas, e o Brasil, e os povos que viveram na África, e os povos que viveram no restante da América, eles não tiveram idade antiga? Sim, certo? Todos os povos passaram por essas etapas. Basta a gente ir a fundo nos estudos. Então, o textinho da página 69, ele fala justamente isso, que história antiga, o nome história antiga, a fase história antiga, ela esteve presente em todos os povos. Todos os povos passaram por um processo de formação, de aprendizado, de socialização, de criação de comunidades. A história antiga é basicamente calcada em cima disso. A diferença é que algumas sociedades europeias desenvolveram uma forma de registro e em outras sociedades, em outras partes do mundo, não. Então, como nós temos esse critério de que
é considerado história a partir do momento que se inventa a escrita, nós vamos encontrar, por exemplo, exemplos, como exemplo Brasil, em que os índios brasileiros não tinham uma forma de escrita. Então, teoricamente, eles nunca chegaram a sair da pré-história. Mas isso é uma divisão meramente didática. Mas todos passaram por um processo de formação, de socialização, de formação de grupos, de grandes famílias. Isso em todas as partes aconteceram. Então, o termo história antiga, ela não existiu, né? A fase história antiga, melhor dizendo, ela não existiu só na Europa. Ela existiu em outras partes do mundo. É isso que o textinho está dizendo. E aí ele pergunta: a versão da história antiga criadas pelos europeus representa bem a história do mundo ou a do Brasil? Então, lá no texto ele fala, certo? O europeu, ele criou uma história antiga, ele explica a história antiga de acordo com o que aconteceu com eles, desculpa, ou eles contam a história antiga de acordo com a história do Brasil. Muito fácil, né? Mas no texto ele fala. E a letra B. O que era considerado clássico ou antigo para os europeus do Renascimento pode ser considerado clássico para as pessoas da nossa sociedade também? Escreva a sua opinião. Então aqui você vai falar com as suas palavras. Então, gente, isso aqui você vai ter que, para responder, olhar no texto, ler o texto. No texto ele fala, certo? Como que os europeus passaram a ver a história do mundo a partir do final da Idade Média. Embora nós estejamos estudando a Idade Antiga, o texto ele fala que essa visão de Idade Antiga, ela só passou a ser realmente tratada assim, essa fase só passou a ser chamada assim pelos europeus quando eles estavam saindo da Idade Média e entrando na Idade Moderna. E aí ele pergunta, essa visão de mundo antigo ainda persiste nos dias atuais? Ainda hoje em dia, nós distinguimos o mundo antigo do mundo moderno de acordo com os critérios, de acordo com a forma como que os europeus definiram, ainda prevalece essa forma de identificar essas etapas, essas divisões da história de acordo com a explicação dos europeus? Aí você vai dizer sim ou não e vai dizer por que sim, por que não. Como é que eu vou conseguir explicar isso, professor? Olhe no textinho que está na página 69, logo acima da perguntinha, que você vai ter ideias ali, você vai ter argumentos ali para poder responder. Tá bom? Um forte abraço para vocês e até semana que vem, que já vai ser o PET, a semana 4 do PET 4. Nossa, tá voando, gente. Um forte abraço e até a próxima semana. Bye, bye.